Meus pais mereciam mesmo era acabar no asilo depois de tudo que fizeram comigo e com a minha irmã enquanto a gente crescia. Teve uma vez quando ela tinha 8 anos e eu 6 que minha mãe trancou a gente no porão 3 horas só porque derrubamos suco no carpete novo dela. O porão era escuro, não tinha uma luz sequer. Ficamos sentadas no chão gelado, de mãos dadas, esperando o papai chegar do trabalho. Quando ele finalmente apareceu, só deu de ombros e disse que a gente devia ter merecido. Para nós, isso era o normal. Lembro também do dia em que quebrei o braço caindo de bicicleta. Tinha 9 anos. Falei para minha mãe que estava doendo demais e não conseguia mexer. Ela disse que era drama meu e me deixou 2 dias esperando até resolver me levar ao médico. O médico perguntou por que demoramos tanto, mas minha mãe mentiu e disse que eu nunca tinha reclamado de nada. A Bridget então sofria ainda mais com as coisas da escola. Quando ela estava na 4ª série, já precisava de óculos. A enfermeira da escola chegou a ligar 3 vezes lá para casa, mas minha mãe só ignorava. Jogava os bilhetes no lixo. A Bridget chegou a reprovar em 2 provas porque não enxergava o quadro. Chamaram minha mãe para uma reunião na escola. Ela foi lá e ainda botou a culpa na Bridget, dizendo que ela não estudava o suficiente. Ela só conseguiu os óculos na 6ª série, quando finalmente o convênio do papai cobriu. Nossa casa sempre foi uma bagunça, mas não era bagunça normal. Era coisa de jornal velho, empilhado até quase o teto, louça mofando em tudo quanto é canto, banheiro cheio de bolor. Se alguma criança aparecia por lá, nunca mais voltava. Até a mãe de uma menina ligou para a escola para avisar, mas não adiantou nada. A comida também era esquisita. Minha mãe comprava as coisas e esquecia delas. Os legumes apodreciam na geladeira por semanas. Às vezes não tinha nada para comer, era só bolacha. A Bridget aprendeu a fazer sanduíche quando tinha 7 anos. Nem sei dizer quanto pão com pasta de amendoim a gente comeu na vida. Meu pai trabalhava em fábrica, mas passava toda a noite no bar. Chegava tarde, comia qualquer coisa que tivesse na geladeira e caía no sofá. No fim de semana só assistia TV, bebia cerveja, falava com a gente só para reclamar ou gritar. E o pior de tudo era que eles ainda diziam para todo mundo que a gente mentia. Quando eu tinha 12 anos, uma professora perguntou dos roxos no meu braço. Contei que minha mãe me segurou com força durante uma briga. A escola ligou lá para casa. Minha mãe chorou, se fez de vítima, disse que eu inventava história para chamar atenção e acreditaram nela. A Bridget ainda tentou pedir ajuda quando tinha 15 anos. Falou para a orientadora que a gente era negligenciada. Chamaram o conselho tutelar. No dia, minha mãe fez uma faxina na casa, assou biscoitos, virou a pessoa mais simpática do mundo. A mulher do conselho fez perguntas com minha mãe, olhando pra gente. Nenhuma coragem de falar a verdade. E assim encerraram tudo. Eu e Bridget fomos embora assim que fizemos 18. Ela foi para longe, 3 estados de diferença. Eu fiquei por perto, mas quase não dávamos notícias. Eles nunca pediram desculpas por nada, nunca admitiram o que fizeram. Pra família, diziam que fomos ingratas, que abandonamos eles. No mês passado, meu pai teve um AVC. Minha mãe com 71 anos e começando a perder a memória, não consegue cuidar dele. Vive ligando para mim e para Bridget, pedindo ajuda, querendo que levemos eles para nossa casa, que a gente cuide, que ficássemos perto, como se fossemos uma família de verdade. Ontem recebi ligação da assistente social do hospital, a Ellen. Ela explicou que o papai logo teria alta e queria saber qual era o plano. Ia voltar para casa, teria ajuda da família? Iríamos providenciar cuidados? Eu perguntei o que acontecia caso não tivesse ninguém para apoiar. Ela disse que aí precisariam procurar vaga em lar, algum asilo, a depender do convênio e das economias que eles tinham. Ontem à noite liguei para a Bridget. Ela ficou calada um tempão, depois só falou, você que sabe. O que decidir eu apoio. Hoje cedo, Ellen ligou de novo. Precisava de resposta. Meu pai podia sair, minha mãe chorando no hospital, implorando para as enfermeiras mais tempo, dizendo que as filhas iam resolver tudo. Olhei os e-mails da Ellen. Tinham 3 opções de instituições que eles podiam pagar. Uma razoável, outra horrível, com histórico de maus tratos e uma intermediária. Daí ouvi a voz da Ellen novamente. E então, o que devo avisar para a equipe da alta? Seus pais vão contar com o apoio da família ou já podemos começar o processo de encaminhamento? Fiquei parada, segurando o telefone quando a campainha tocou. Não era hora para isso, só que ela insistiu. Falei para Ellen, só um minutinho. Fui abrir a porta e lá estava a Bridget, 11 da manhã, vinda de 3 estados distantes de casa. O rosto inchado, vermelho, olhos fundos de quem chorou a viagem toda. Ela segurava uma caixa nas mãos. Dirigi a noite inteira, ela sussurrou. Fui lá na casa deles. Encontrei isso escondido no porão, atrás da parede onde nos trancavam. Abriu a caixa na minha frente. Dentro dezenas de polaroides, diários, recortes de jornal. A primeira foto que peguei quase me derrubou. Era gente, mas com outra menina na imagem. Fiquei olhando,
mão trêmula de medo de deixar cair. Uma menina de uns 4 anos, cabelo escuro igual ao meu e ao da Bridget. Mesmo nariz, mesmo formato de rosto. Ela aparecia entre nós duas. Dava para ver o quintal velho atrás. O balanço que o pai tirou no ano em que fiz 7 anos porque disse que já éramos grandes demais. Na foto, a menina sorria, um sorriso largo usando um vestido amarelinho com flores, a mão pousada no ombro da Bridget. Pela foto, a Bridget devia ter uns 3 ou 4 anos. Eu era só um bebê no carrinho do lado. Uma imagem de família normal. 3 irmãs brincando no quintal num dia de verão. Quem é essa? Minha voz saiu estranha, embargada. Os olhos da Bridget vermelhos, fundos de tanto chorar. Cara de quem ficou 11 horas dirigindo direto, olheiras escuras, mãos tremendo. Continua olhando, ela disse. Eu nem lembrava que a Ellen ainda estava na linha até ouvir a voz dela, perguntando se eu estava ali, se precisava de ajuda. Respondi que ligaria depois e desliguei, jogando o telefone na mesinha da entrada, fazendo um barulhão na tigela das chaves, em meio ao silêncio total da casa. Fomos para a cozinha. Bridget virou a caixa na mesa, espalhou tudo, as fotos, os diários de capa quase apagada, recortes de jornal já amarelados e cheios de bordas comidas pelo tempo, uma pulseirinha de hospital de criança e um saquinho com uma mecha de cabelo escuro. Contei as fotos. 43 pedaços de uma vida da qual eu nunca soube. Uma menininha soprando as velas num bolo de aniversário de 3 anos, o número 3 em cobertura rosa. A mesma menina rindo numa banheira cheia de espuma. Ela no Natal abraçando uma boneca de cabelo amarelo. A menina dormia no nosso velho sofá marrom. Aquele mesmo que me dava pesadelos estava coberta até o queixo. Em outra lembrança, ela aparecia sentada na frente de casa, segurando a lancheira e com a mochilinha nas costas. Devia ser o primeiro dia de aula dela. Em tantas fotos, eu e Bridget também aparecíamos por ali, ao lado dela, brincando, sendo irmãs. Peguei mais uma foto. Era a mesma menina, só que um pouco maior. Devia ter uns 5 ou 6 anos. Estava sentada no sofá horroroso da sala, aquele que a mãe nunca quis trocar até meu ensino médio. Ela segurava um coelhinho de pelúcia com orelhas caídas e olhos de botão. Sorria para a câmera, mas tinha algo diferente naquela foto. Prestei mais atenção. O bracinho estava engessado, um gesso branco cheio de adesivos de personagens. Dora, a aventureira, pistas de Blue, igual aquelas figurinhas que as crianças grudavam no final dos anos 90. Bridget, fiquei sem ar. Bridget, quem é ela? Minha irmã pegou um dos diários e abriu de repente. O texto era da mãe, aquela letra bonita e redonda que ela usava para listas de compras e cartões de aniversário, com os inhos todos enfeitados e os T cruzados com capricho. Quando eu era pequena, tentava copiar para assinar a autorização das excursões que ela esquecia de liberar. Bridget começou a ler alto. 14 de junho de 1994. Rosemary não para de chorar. Nada do que eu faço resolve. Warren diz que preciso me esforçar mais. Estou tão cansada. Só queria que ela ficasse quieta. Às vezes penso em pôr a mão na boca dela só para ver se ela para. Senti um frio percorrer meu corpo. Peguei o diário. Bridget me entregou. As anotações eram todas datadas. Praticamente todo dia tinha uma, quase como um registro da vida. 18 de junho de 1994. Rosemary caiu hoje, subiu no balcão da cozinha de novo. Mesmo depois de eu pedir para não fazer isso, caiu e bateu a cabeça. Warren disse que eu devia estar de olho nela. Talvez ele tenha razão. Ela chorou por 2 horas. 22 de junho de 1994. Precisei levar Rosemary ao médico. A batida fez um galo enorme. Falei que ela caiu do triciclo. Eles acreditaram. Nos deram compressa de gelo e mandaram para casa. 1994 foi antes de eu nascer. Sei lá, eu devia ser -1 e a Bridget devia ter 2 anos. Continua lendo, pediu Bridget. Ela também estava com a mão trêmula. Dava para ver os dedos tremendo ao segurar a beirada da mesa. Passei algumas páginas. 3 de agosto de 1994. Rosemary caiu de novo hoje. Disse ao médico que ela é estabanada. Ele acreditou. Warren está bravo, diz que tenho que dar mais atenção. Mas como cuido de 3 crianças? Bridget mexe em tudo. O bebê demanda atenção o tempo todo e Rosemary não me escuta. É demais. Tudo é demais. Estou me afogando. 3 filhos. Peguei outro diário de 1995, capa azul de flores, daqueles que tem na farmácia por R$ 10. Abri numa página qualquer e lá estava a letra da mãe mais uma vez. 18 de setembro de 1995. Rosemary começou o jardim hoje. A professora perguntou sobre o roxo no braço dela. Disse que caiu no parquinho. Ela acreditou. Rosemary não falou nada. Está aprendendo a ficar quieta. Isso é bom. Warren fala que quem é quieto sobrevive. Aquilo me embrulhou o estômago. Levantei da mesa tão rápido que a cadeira raspou no chão, parecendo um grito.
Fui direto pra pia e vomitei. Só tinha café e bile. Queimou na garganta. Os olhos ficaram cheios d'água. Apertei tanto a beirada da pia que os nós dos dedos ficaram brancos. Bridget veio atrás e me abraçou pelas costas, fazendo aquele carinho circular em mim. Igualzinho eu fazia nela quando éramos pequenas e ela acordava depois de um pesadelo. Ficamos em silêncio. O relógio da cozinha fazia tic-tac, a geladeira roncava lá fora, um cachorro latiu 3 vezes e depois calou. Barulhos de uma terça-feira comum, só que nada dali em diante seria comum. Enxaguei a boca, joguei água no rosto e encarei meu reflexo no vidro escuro da janela sobre a pia. Eu estava pálida, parecia ter envelhecido uns 10 anos, olhos vermelhos. Quando finalmente me recompus, perguntei, o que aconteceu com ela? Bridget voltou para a mesa, pegou um recorte de jornal, dessa vez com a mão firme, como se já tivesse digerido tudo durante horas sozinha na estrada e agora só passasse os fatos, as provas, a verdade sobre nossos pais. Menina da região desaparecida no Parque Riverside. Ela leu o título, julho de 1997, Rosemary Whitmore, 5 anos, foi dada como desaparecida depois de se afastar durante um piquenique. A polícia vasculha a área. A criança foi vista pela última vez com um vestido amarelo e sandalinhas brancas. Peguei o recorte. O papel estava velho, amarelado. A foto era granulada, típica de jornal antigo, mas dava para reconhecer. Mesma menina, cabelo escuro, Chanel, mesmo nariz, mesmo queixo, até os olhos pareciam os meus quando me olho no espelho. Desaparecida. Bridget me passou outro recorte de 2 semanas depois. Buscas continuam por menina de Riverside, agosto de 1997. A polícia amplia buscas por Rosemary Whitmore, desaparecida há 3 semanas do Parque Riverside. Trouxeram cães farejadores. Os pais, Warren e Denise Whitmore, colaboram. Só queremos nossa filha de volta, disse Denise chorando pras câmeras. Por favor, se alguém souber de alguma coisa, avise a polícia. A mãe chorando. A mesma que escreveu no diário sobre tapar a boca da filha para fazer ela calar. Outro recorte de setembro. Nenhuma pista no caso Whitmore, setembro de 1997. A polícia diz que todas as possibilidades foram investigadas. Nenhum indício de crime ou testemunhas. O caso segue aberto, informou o detetive Frank Marino. Ainda temos esperança de encontrar Rosemary. A família não comentou mais. Me larguei no chão da cozinha. Minhas pernas falharam. Sentei no piso gelado, encostada no armário. Bridget se sentou do meu lado, abraçou as pernas. Ficamos ali, como quando éramos crianças, e nos escondíamos no porão, no escuro, uma segurando a outra, porque não tinha mais ninguém para segurar. Ela era nossa irmã, disse. E desapareceu. É o que os jornais dizem. Olhei para Bridget. O rosto dela estava magro. Tinha emagrecido desde o Natal passado. Marcas de expressão ao redor dos olhos que não existiam antes. Tinha 34 anos, mas parecia ter 50. Você não acredita nisso, eu disse. Bridget pegou o último item da caixa. A pulseirinha do hospital. Virou para que eu pudesse ler. Whitmore Rosemary. Nascimento. 15 de março de 1992. Hospital Geral de Riverside. Peso 3.360 gramas. Comprimento 48 centímetros. Um nascimento de verdade. Nossa irmã era real. Ela nasceu num hospital, foi pesada, medida, recebeu um nome e uma pulseira. Ela existiu e depois deixou de existir. Achei isso em outro lugar, disse Bridget. Não estava com as fotos. Estava escondido atrás de um tijolo na parede do porão, junto com outra coisa. O porão, claro. Era sempre ali que tudo acabava. Lembrei de como era, chão de cimento, sempre gelado, mesmo no calor, os canos à mostra cruzando o teto, a lâmpada pendurada que nunca funcionava porque minha mãe tirava. Aquele cheiro de mofo misturado com caixas de papelão velhas, o medo escondido atrás de cada sombra. Tinha uma parede que se destacava das outras, tijolos mais novos, cor diferente. Notei isso uma vez, tinha uns 7, 8 anos, mas fiquei apavorada demais para mexer. Morria de medo de fazer qualquer coisa que deixasse minha mãe furiosa. O que mais você achou? Perguntei. Bridget enfiou a mão no bolso da jaqueta e puxou um saquinho plástico minúsculo. Dentro dele, um bilhete dobrado, velho. Bordas amareladas, marcas de quem foi aberto e fechado 1000 vezes. Lê? Ela falou. Desdobrei o bilhete com as mãos tremendo. Era uma anotação à mão. A letra da minha mãe de novo, só que agora desleixada, apressada, como se ela tivesse escrito correndo. Ela está no jardim, debaixo das roseiras. Deus nos perdoe. Julho de 1997. Li 3 vezes, depois li de novo. As palavras não faziam sentido, ou faziam, e era um sentido horrível, terrível. As rosas, sussurrei. Bridget assentiu. As roseiras atrás da casa,
Aquelas que mamãe implantou no verão de 1997. Eu lembrava daquelas rosas vermelhas escuras, o cheiro, a obsessão dela. Ela cuidava daquele jardim todo santo dia por anos. Regava, podava, adubava, passava horas ali conversando com as plantas como se fossem gente. Não deixava ninguém chegar perto, nem brincar por perto, nem o papai mexer. Quando era pequena, devia ter uns 8 anos. Pedi uma vez para ajudar a plantar. Queria só passar um tempo com ela. Queria que ela finalmente prestasse atenção em mim por algo bom, não só pelos motivos de sempre. Ela gritava tanto comigo que os vizinhos saíram de casa para ver. O seu Peterson do lado perguntou se estava tudo bem. Mamãe só sorriu e falou que estava. Que criança não entende nada de jardim. Nunca mais pedi para ajudar. Você acha? Não consegui terminar. Eu não acho nada, Bridget respondeu. Eu sei. Eu sei o que eles fizeram, Meg. Nossos pais mataram nossa irmã e enterraram ela no quintal. Depois passaram 25 anos fingindo que ela nunca existiu. As palavras ficaram penduradas no ar. Assassinato. Nossos pais, nossa irmã. Olhei para o bilhete nas minhas mãos. A confissão da minha mãe, escrita do próprio punho, escondida no porão onde ela trancava a gente, ali do lado das provas dos crimes que ela cometeu contra outra criança, a criança que ela matou. A gente tem que chamar a polícia. Falei. Eu sei disso, é Bridget. Isso é prova, é evidência de crime, eu sei o que é. Tive 11 horas para pensar nisso. Meu telefone tocou. Era a Ellen do hospital. Deixei tocar até a caixa postal. O que quer que estivesse acontecendo com meus pais no asilo já não importava mais. O conforto deles agora era irrelevante. E agora o que a gente faz? Perguntei. Bridget se levantou, deu uma batida na calça jeans, parecia mais velha que os 34 anos, cansada de um jeito que nem dormindo passava mais, carregando um conhecimento do qual nunca mais se livraria. Primeiro a gente chama a polícia, conta tudo, mostra onde procurar. E depois a gente vai atrás da verdade sobre o que fizeram com nossa irmã. Irmã, uma irmã de quem eu nem sabia. Uma irmã que desapareceu quando eu tinha só 2 anos. Uma irmã que talvez esteja no quintal dos nossos pais, embaixo do jardim de rosas da mamãe. Uma irmã chamada Rosemary. Que nem o tempero, que nem uma lembrança. Liguei para a polícia, a mão tremia. Apertei a senha do celular 3 vezes até acertar. O número do departamento local não era emergência e me deixaram esperando 6 minutos. Depois transferiram. Mais 4 minutos esperando. Transferiram de novo. Na terceira pessoa expliquei que tinha provas de um crime. Um caso antigo de 1997. Uma criança desaparecida que talvez nem estivesse realmente sumida. Que tipo de prova? Perguntou a atendente. Diários, fotografias, uma confissão. Confissão de quê? Assassinato. Silêncio do outro lado. Depois ela disse que enviaria alguém. 2 horas depois, bateram na minha porta. O detetive se apresentou. Norwood. Franklin Norwood. Devia ter seus 50 anos, cabelo grisalho cortado curto e olhos de quem já viu de tudo. Aquele tipo de rosto que não se permite demonstrar surpresa, nem nojo, nem horror. Aconteça o que acontecer. A parceira dele era mais nova. Cortês, cabelo escuro, preso num rabo de cavalo, bloco de notas já na mão. Ela ainda não tinha tempo de estrada suficiente para ter aquela expressão inabalável. Os olhos estavam ligados, afiados, famintos por detalhes. Sentamos na sala, eu e Bridget no sofá, eles nas cadeiras à nossa frente, a caixa de provas em cima da mesinha de centro entre nós. Norwood pegou os recortes de jornal primeiro, leu tudo com calma. O rosto não mudou, mas percebi o maxilar dele se contrair. Você está me dizendo que esses são seus pais? Ele quis saber. Warren e Denise Whitmore. Confirmei. Eles ainda moram nesse endereço. 247 Maple Drive. E vocês encontraram tudo isso lá? Bridget respondeu, no porão, escondido atrás de um painel. Nossa mãe trancava a gente lá quando éramos crianças. Eu sempre achei estranho aquela parte da parede ser diferente. Cortês anotava cada detalhe. Quando vocês descobriram isso? Ontem à noite. Vim direto para cá. Norwood pegou o bilhete, aquele do jardim, leu 2 vezes e depois encarou a gente. Isso é grave, disse por fim. Se o que vocês estão dizendo for verdade. Eu sei o que estamos dizendo, insisti. Eu sei como parece, mas essa é nossa irmã nas fotos. Uma irmã sobre quem ninguém nunca falou. E pela letra da nossa mãe, ela está enterrada no quintal. Norwood passou o bilhete para Cortês. Vamos precisar verificar a caligrafia. Obter um mandado para entrar na propriedade. Isso pode levar um tempo. Nosso pai teve um AVC. Contou Bridget. Vai receber alta do hospital e pediram pra gente cuidar deles. Norwood ergueu as sobrancelhas. É mesmo. A gente precisa decidir se coloca os 2 no asilo ou se traz para casa.
Eu esperaria antes de decidir, sugeriu Norvod. Se tudo isso se confirmar, seus pais provavelmente vão terminar os últimos anos de vida num lugar bem menos confortável do que um asilo. Eles levaram a caixa, tudo, as fotos, os diários, os recortes, a pulseira, o bilhete. Nos entregaram recibos e disseram que era melhor não sair da cidade, como se eu tivesse planos de viajar para algum lugar. Depois que foram embora, Bridget e eu ficamos em silêncio. A casa já não era mais a mesma. Parecia que tudo tinha mudado. Você se lembra dela de alguma coisa? Bridget acabou perguntando. Balancei a cabeça. Eu tinha 2 anos quando ela desapareceu. Você devia ter uns 4. Às vezes eu tenho uns sonhos, Bridget começou devagar. Tem sempre uma garotinha chorando e eu tento ajudar, mas nunca chego perto dela. Sempre achei que era só um pesadelo. Você acha que pode ser uma lembrança? Não sei. Bridget ficou quieta depois disso. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Ellen do hospital. Seus pais querem ver você. O seu pai está estável, mas está muito angustiado. Sua mãe está passando por um momento difícil. Por favor, ligue. Mostrei a mensagem para Bridget. O que a gente fala para eles? Perguntei. Nada. Não fala nada. Deixa a polícia cuidar disso. Eles vão descobrir que procuramos a polícia. Eu sei. Mais cedo ou mais tarde vão saber. Ainda bem. A voz da Bridget saiu firme, mais do que eu já tinha ouvido na vida. Ela já não era a menininha assustada que agarrava minha mão no porão escuro. Era outra pessoa agora. Alguém que dirigiu a noite inteira para me mostrar que nossos pais não eram só abusivos, eram monstros. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão. No segundo dia, Norvod ligou, avisando que já tinham conseguido um mandado. Uma equipe ia revistar a casa dos meus pais. Ele pediu pra gente ir até a delegacia prestar depoimento formal. Passamos 4 horas respondendo perguntas. Onde nascemos, quando saímos de casa? O que lembrávamos da infância? Se nossos pais já tinham mencionado outra criança? Se sabíamos do esconderijo no porão, porque estávamos mexendo na casa deles, afinal? Contei tudo sobre o abuso, o porão, o braço quebrado, o abandono, o jeito como minha mãe convencia todo mundo de que éramos mentirosas, a assistente social que caiu na lábia dela, tudo aquilo que tentei esquecer por 20 anos. Cortês anotava tudo sem parar. Uma hora ela saiu da sala e voltou com os olhos vermelhos. Fiquei pensando se ela também tinha filhos. No terceiro dia, às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era o Norvod. Achamos uma coisa. Ele disse, vocês precisam vir à delegacia. Acordei a Bridget, que estava dormindo no meu sofá desde que chegou. Fomos para a delegacia em silêncio, o sol começando a nascer, tudo meio cinza e fora de lugar. Levaram a gente para uma sala de reunião. Norvod estava lá junto com Cortês e outros 2 detetives que eu não conhecia. Tinha também uma mulher de terno. Depois fiquei sabendo que era da promotoria. Por favor, sentem-se, pediu Norvod. E a gente obedeceu. Ontem à tarde, nossa equipe começou a escavar o quintal dos seus pais, especificamente na área embaixo do canteiro de rosas. Não consegui respirar. Senti a Bridget apertar minha mão embaixo da mesa. Encontramos restos humanos, disse Norvod. Tudo começou a girar. Escutei a Bridget fazer um barulho estranho, bem baixinho, como um bicho ferido. Pela análise preliminar, os restos são de uma criança entre 4 e 6 anos do sexo feminino e já estão lá faz muito tempo, talvez de 25 a 30 anos. Rosemary. Falei com uma voz que nem parecia minha. Enviamos amostras para análise de DNA para confirmar a identidade. Vamos precisar de amostras de DNA de vocês duas para comparar. Bridget chorava, lágrimas escorrendo silenciosas. Ela nem tentava enxugar. E nossos pais? Quis saber. A mulher da promotoria respondeu, Warren e Denise Whitmore foram presos hoje de manhã. Foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Outras acusações ainda podem aparecer. Eles estão no hospital. Soltei sem pensar. Meu pai teve um AVC. Ele foi transferido para a ala médica do presídio. Sua mãe está em outra unidade. Assassinato, homicídio qualificado. Minha mãe com 71 anos e já com a memória falhando. Meu pai mal conseguindo falar desde o AVC. Assassinos. E agora o que acontece? Bridget perguntou. Vai ter investigação, depois um julgamento. Isso se seu pai for considerado apto para ser julgado. Sua mãe já pediu para falar com os investigadores. Ela quer falar? Perguntei. Norvod confirmou com a cabeça. Está colaborando até mais do que esperávamos, para ser sincero. E o que ela está dizendo? Norvod e Cortês trocaram um olhar rápido. Esse é um dos motivos para vocês estarem aqui, disse Norvod. Sua mãe já fez um depoimento. Mas antes de contar, quero preparar vocês. O que ela relatou é forte. Forte. Como se tudo que a gente já tinha ouvido fosse fácil. Fala logo, pedi.
Norvold abriu uma pasta e ficou segurando sem olhar para dentro. De acordo com sua mãe, a Rosemary nasceu em 1992. Era a primeira filha deles. Desde pequena teve problemas. Sua mãe disse que a menina era difícil. Chorava o tempo todo. Não dormia, não comia direito. Ela era um bebê. Bridget argumentou. Todo bebê faz isso. Só estou passando o que ela contou. Norvold continuou. Quando Rosemary foi crescendo, os problemas aumentaram. Sua mãe diz que ela era desafiadora, desrespeitosa, que provocava. Ela tinha 5 anos. Protestei. Eu sei. Uma criança de 5 anos não provoca um adulto desse jeito. Não consegui terminar. Sua mãe afirma que foi um acidente, disse Norvold. Julho de 1997. Ela diz que Rosemary caiu da escada do porão, bateu a cabeça. Quando seu pai chegou do trabalho, ela já tinha morrido e eles enterraram a menina no quintal em vez de chamar uma ambulância. Segundo sua mãe, eles entraram em pânico. Ficaram com medo do que as pessoas iam pensar. Medo do que podia acontecer com vocês duas. Diz que fez isso para proteger a família. Bridget riu de um jeito duro. O som mais terrível que já ouvi. Proteger a família, repetiu. Trancaram a gente no escuro, fizeram a gente passar fome, mentiram para todo mundo. Me deixaram reprovar na escola porque não quiseram comprar um óculos para mim. E tudo isso para proteger a família. Só estou dizendo o que ela falou. Ela está mentindo. Afirmei. Não foi acidente nenhum. Você leu os diários. Ela maltratava a Rosemary, batia nela, estavam lá os hematomas, as idas ao médico. Norvold balançou a cabeça devagar. A gente sabe que tem mais coisa aí do que só o que ela contou. O legista está fazendo uma autópsia completa. Logo vamos ter mais respostas. A promotora falou de novo. Independentemente de como a Rosemary morreu, o fato de terem escondido a morte dela e registrado um boletim de desaparecimento falso já é um crime grave. De qualquer jeito, seus pais vão pegar uma pena considerável. Ótimo, disse a Bridget. Olhei para minha irmã. O rosto dela estava pálido, mas determinado. Não chorava mais. Só tinha aquele olhar duro, frio, de quem não tinha mais dúvidas. Precisam de mais alguma coisa da gente? Perguntei. Só das amostras de DNA. E talvez surjam mais perguntas conforme a investigação for avançando. Rapidinho, passaram o cotonete nas nossas bochechas. Tudo muito mecânico. Depois disso, nos liberaram. Ficamos 1 hora sentadas no carro no estacionamento da delegacia. Ninguém conseguia dirigir, ninguém queria falar. Só ficamos ali vendo o sol subir, tentando entender como seguir em frente naquela nova realidade. Até que finalmente o telefone da Bridget tocou. Ela olhou pro visor. É o número da mãe, disse. Devem ter deixado ela ligar do hospital antes de transferirem. Você vai atender? Bridget ficou encarando o aparelho enquanto o toque continuava. Não respondeu, deixando cair na caixa postal. 1 minuto depois, ouvimos a mensagem juntas. A voz da mamãe fina e trêmula. Meninas, por favor, vocês precisam me ajudar. Estão dizendo coisas horríveis. É tudo mentira. Vocês me conhecem. Sabem que eu nunca faria. Por favor, me liguem de volta. Eu sou mãe de vocês. Eu amo vocês. Por favor. Bridget apagou a mensagem. Voltamos para minha casa completamente perdidas. Atualização 2. O resultado do DNA saiu 5 dias depois. Confirmação positiva. Os restos achados no quintal dos meus pais eram mesmo de Rosemary Whitmore, nossa irmã. Norvold ligou para dar a notícia, todo cuidadoso, como se a gente já não soubesse, como se ainda restasse alguma dúvida. O laudo do legista ficou pronto, ele disse. Acho melhor vocês virem aqui e ver com os próprios olhos. Fomos. A sala de reuniões parecia menor daquela vez, talvez porque eu já soubesse o que vinha, ou porque a sensação era de que as paredes da minha vida inteira estavam se fechando. Norvold empurrou uma pasta pela mesa. Preciso avisar, é difícil de ler. Falou. Abri a pasta com Bridget olhando por cima do meu ombro. O legista tinha encontrado várias fraturas já cicatrizadas nos ossos da Rosemary. Costelas, braços, uma perna, algumas mal curadas, sinal de que nunca tinham sido tratadas por médico. Mas não foi isso que matou. A causa da morte, traumatismo craniano por objeto contundente. O dano era compatível com vários golpes. Não uma queda, vários golpes. Isso não foi acidente. Falei. Não, Norvold concordou. Não foi. Minha mãe mentiu. Sua mãe já deu 3 versões diferentes desde que foi presa. Agora nada que ela diz tem credibilidade. E o que ela fala agora? Norvold suspirou. Agora diz que a culpa é do seu pai. Diz que foi ele quem machucou Rosemary, que ela tinha medo dele e não conseguiu impedir, que ele matou e obrigou ela a ajudar a esconder tudo. E o meu pai?
Seu pai quase não consegue falar. O derrame afetou completamente a fala e a cabeça dele. Mesmo assim, pelo pouco que entendemos, ele conta outra história. Diz que sua mãe é quem era violenta, que ele tentava proteger vocês, mas ela ameaçava machucar caso ele se intrometesse. Eles estavam jogando a culpa um no outro. Claro que estavam. Mesmo agora, respondendo por assassinato, nenhum dos dois tinha coragem de contar a verdade. Nunca assumiram responsabilidade por nada. Quem está dizendo a verdade? Bridget quis saber. Sinceramente, acho que nenhum dos dois. Ele respondeu. Pelas provas e pelos diários, acredito que os dois eram abusivos. Os dois machucaram aquela menina e quando passaram do limite decidiram esconder o que fizeram. Cortez entrou na conversa. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Durante a busca na casa, achamos mais provas. Dessa vez no sótão. Ela abriu outra pasta. Mais polaroides. Mais diários. Esses diários cobrem o período de 1997 a 2005. Mostram que o abuso contra você e sua irmã continuou mesmo depois da morte da Rosemary. Fui folhando as páginas, mais uma vez reconhecendo a letra da mamãe. Outubro de 1998. Bridget não parava de perguntar da irmã. Disse que Rosemary tinha fugido porque era má. Parou de perguntar depois que tranquei ela no porão. Março de 1999. A menor caiu hoje. Não era para eu ter empurrado com tanta força. Warren acha que agora temos que tomar mais cuidado. Não podemos ter outro acidente. Junho de 2002. A escola ligou de novo. Querem saber dos hematomas? Chorei e disse que as crianças inventam para chamar atenção. Acreditaram em mim. Sempre acreditam. Página após página, ano após ano, toda vez que pedimos ajuda, toda vez que alguém percebia algo errado, cada mentira para esconder tudo. E por trás, o peso de saber que antes de nos machucarem já tinham matado uma filha, que cada vez que nos batiam sabiam até onde podiam ir, aprenderam com o erro. Aprenderam a parar antes de fazer o que fizeram com Rosemary. Nós não fomos só abusadas, fomos as sobreviventes, as que eles conseguiram não matar. Bridget fechou a pasta, as mãos firmes, mas o rosto ainda pálido. Tem mais alguma coisa? Perguntou. Norwood balançou a cabeça. Por enquanto não. O Ministério Público está preparando o caso. Vai ter júri popular e depois julgamento. Precisamos que vocês duas testemunhem. Tudo bem. Tem mais uma coisa. Cortez hesitou. Sua mãe pediu para ver vocês. Diz que precisa explicar que se vocês ouvirem vão entender. Não, disse. Tem certeza? Isso às vezes ajuda. Não. Fomos embora. O caminho de volta foi silencioso, mas dessa vez não era choque, era outra coisa, algo que eu nem sabia nomear. Quando chegamos em casa, Bridget parou na porta. Preciso te contar uma coisa. Disse. O quê? Na noite que vim aqui, quando achei a caixa, eu não estava só atrás de provas. Esperei. Eu queria respostas. Queria entender por que sou assim, por que não consigo manter relações. Por que me assusto quando alguém levanta a voz? Por que acordo gritando 3 vezes por semana? Bridget. A vida toda achei que tinha algo errado comigo, que eu era quebrada de um jeito sem conserto, mas não era comigo, Meg. Eram eles, sempre foram eles. Ela chorava de novo, mas agora era diferente, como se algo dentro dela finalmente estivesse se soltando. E agora eu sei que teve outra menina, outra irmã e fizeram igual com ela. Ainda pior. Mataram, enterraram no jardim, nunca contaram que ela existiu e depois passaram 20 anos fazendo a gente acreditar que era louca, que todo mundo pensasse que a gente inventava. Abracei minha irmã. Ficamos ali na varanda abraçadas. Assim como segurávamos as mãos naquele porão escuro há 30 anos. Eu disse baixinho. Eles vão pagar. Vão pra cadeia e vão morrer lá, ela respondeu. Eu sei, e eu insisti. A gente vai ficar bem. Será? Ela hesitou. Então a abracei mais forte. Vamos tentar. Na terceira atualização, o julgamento já tinha durado 2 semanas. Nossos pais estavam respondendo por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsa comunicação de crime e uma série de crimes de abuso contra mim e Bridget desde a morte da Rosemary. A audiência de instrução foi 3 semanas após a prisão. Eu compareci, mas Bridget preferiu ficar em casa. Disse que ainda não tinha forças para olhar para eles, que precisava se resguardar pro julgamento. O fórum estava lotado, todo mundo já estava sabendo do caso. Uma criança desaparecida em 1997, um corpo achado no jardim, pais setentões respondendo por assassinato e a imprensa local sem dar trégua. Fiquei no último banco tentando passar despercebida, mas quando entraram com mamãe e papai, ela me achou imediatamente. O olhar dela grudou no meu e ela parecia menor no macacão laranja, bem mais velha, os cabelos grisalhos e desarrumados, tão diferente de como costumava ser sempre impecável. Tentou falar alguma coisa para mim,
mexendo os lábios, mas nem fiz questão de entender. Meu pai estava numa cadeira de rodas. Depois do AVC, não era mais o mesmo. Estava confuso, distante, bem longe do homem que já gritou com a gente do sofá, ou do que simplesmente fechava a porta e nos deixava presas no porão. Agora era apenas um velho destruído. Finalmente, diante das consequências de tudo que fez. A juíza leu as acusações uma a uma. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsa comunicação de crime, abuso infantil, negligência e a lista parecia não ter fim. Eles se declararam inocentes. Claro. O advogado do meu pai ainda tentou alegar que ele não tinha condições de ser julgado por causa do AVC, mas 3 laudos psiquiátricos independentes confirmaram que ele entendia tudo. Era capaz de se defender, só falava devagar. A promotora comentou que aquilo era o destino, embora a juíza não tenha rido, deu para ver a boca dela se contraindo. O julgamento começou em outubro, enquanto as folhas mudavam de cor lá fora. Me chamava a atenção como a vida continuava, gente varrendo folhas, comprando abóboras, planejando Halloween, enquanto ali dentro a gente expunha as piores crueldades que uma pessoa pode cometer contra outra. Mamãe decidiu depor em sua própria defesa. Um erro terrível. O advogado dela implorou para que desistisse. Ouvi dizer que discutiram sobre isso por horas, mas ela sempre se achou mais esperta do que todo mundo e acreditava que sairia dessa só na conversa, como fez a vida toda. Na hora ela quis bancar a mãe arrependida, contando como era difícil criar 3 filhos sozinha, porque Warren, meu pai, nunca estava em casa. Estava sempre trabalhando ou no bar, como se sentia sobrecarregada. E apesar de nos amar, às vezes perdia a cabeça. Disse que a morte da Rosemary foi um acidente terrível que ainda a perseguia. Nunca quis machucá-la. Chorou, enxugando as lágrimas com um lenço. Ela caiu da escada e bateu a cabeça. Eu tentei ajudar. Chamei o Warren, mas quando ele chegou, ela já tinha partido. O promotor perguntou, então, por que a senhora não ligou para a polícia? E ela, entrei em pânico, nós dois entramos. Não pensamos direito. Tínhamos acabado de perder uma filha. E então vocês a enterraram no quintal. A gente não sabia o que fazer. Denunciaram o desaparecimento à polícia depois. Tivemos medo. Sabíamos o que iam pensar. Ninguém acreditaria que foi acidente. E não foi acidente, foi, Dona Whitmore. Foi sim. Eu juro. Ele então trouxe os diários dela, ampliou páginas inteiras nos telões para todo o tribunal ver. Letra dela escancarada. 14 de junho de 1994. Rosemary não para de chorar. Nada que faço resolve. Às vezes penso em tampar a boca dela só para ver se para. O rosto da mamãe ficou lívido. Março de 1995. Rosemary me tirou do sério. Derramou suco no tapete novo. Apertei o braço dela forte demais. Ela chorou uma hora. Warren pediu para eu ter mais cuidado porque ela fica roxa fácil. Murmurou no microfone. Eu estava estressada, só desabafando. Setembro de 1995. A professora perguntou do hematoma no braço da Rosemary. Disse que ela caiu no parquinho. Acreditou em mim. Rosemary não falou nada. Está aprendendo a ficar quieta. Isso é bom. O silêncio pesou. O júri todo fitando mamãe. Ela se mexendo desconfortável, igual inseto sob lupa. Essa é a sua letra. O promotor. É, mas... Esses registros são de 3 anos, certo? Sim, mas... 3 anos de abuso registrado, mentiras, ensinando uma criança a esconder os próprios machucados. E aí, em julho de 1997, essa criança termina morta. Foi acidente? O laudo mostra fraturas antigas, costelas, braços, perna. Uma menina de 5 anos com histórico médico digno de peão de rodeio. Isso também foi acidente. Ela perdeu o controle, gritou que a gente era ingrata, que ninguém reconhecia o quanto ela trabalhava, que hoje em dia a criança não respeita mais os pais, que Rosemary dava problema desde que nasceu, que tem criança que já nasce ruim. A juíza precisou pedir silêncio 3 vezes. O promotor leu de novo em voz alta, palavra por palavra, cada relato sobre esconder ferida, cada nota sobre ensinar a gente a calar a boca, cada descrição de castigo que ninguém de bom senso chamaria de educação. Quando ela saiu do banco das testemunhas, já não restava dúvida. Todo mundo sabia. Ela era culpada. Só faltava decidir de que exatamente. O júri não levou nem 4 horas para chegar ao veredito. Meu pai foi condenado por homicídio simples. Entenderam que ele estava junto, foi cúmplice, mas não dava para provar que foi ele quem causou a morte. Também o condenaram por todos os abusos. Mamãe pegou o homicídio qualificado. Impossível negar. Os diários deixaram tudo escancarado. O padrão de violência era óbvio. Mostraram que ela era a principal agressora e que a morte da Rosemary era resultado de anos de maus tratos. Um mês depois, saiu a sentença. O fórum estava mais vazio.
Os curiosos já tinham achado outras desgraças para acompanhar. Só a família, eu, Bridget e uns parentes que foram apoiar nossos pais, mas nem encaravam a gente de verdade. Fazia semanas. O promotor pediu pena máxima. Ela falou da Rosemary, do que a vida dela poderia ter sido, dos 27 anos em que ficou esquecida numa cova rasa enquanto os assassinos dela seguiam livres. O advogado do meu pai pediu clemência. Disse que o cliente era velho, doente, que já tinha sofrido demais e que colocá-lo na cadeia seria o mesmo que dar uma sentença de morte. A juíza não demonstrou nenhuma emoção. Já o advogado da minha mãe tentou outro caminho. Disse que ela era vítima das circunstâncias, da criação rígida, das pressões absurdas da maternidade, que precisava de ajuda, não de punição. Nessa hora, a Bridget não se segurou e deu uma risada alta, e a juíza teve que pedir silêncio para ela. Depois, chegou nossa vez. Eu e a Bridget fomos ouvidas como vítimas. Fui a primeira. Tinha escrito tudo num papel e ensaiado até não aguentar mais. Mas quando fiquei de pé, encarando meus pais do outro lado da sala, larguei o papel de lado. Quando eu tinha 12 anos, comecei. Uma professora perguntou de onde vinham os roxos no meu braço. Eu contei a verdade. Disse que minha mãe tinha me agarrado com força demais durante uma briga. A escola ligou para casa. Minha mãe chorou para eles e disse que eu estava passando por uma fase, que inventava essas coisas só para chamar atenção. Eles acreditaram nela, sempre acreditaram nela. Olhei para minha mãe que nem teve coragem de me encarar. Passei a vida achando que tinha algo errado comigo, que eu era mentirosa, que eu era louca, porque foi isso que você falou para todo mundo, foi isso que você ensinou pra gente. E agora eu descobri que existia outra menina, uma irmã que eu nunca conheci e que você fez o mesmo com ela. E quando foi demais, você a enterrou no quintal e fingiu que ela nunca existiu. Me virei para a juíza. Não me importa o que vai acontecer com eles. Prisão, asilo, pena de morte, tanto faz. O que importa é que a Rosemary existiu. Ela era real. Ela tinha nome, rosto e uma vida que tiraram dela. E por 27 anos, só quem sabia a verdade eram os próprios assassinos. Agora todo mundo sabe e isso é o que conta. O depoimento da Bridget foi mais curto. Ela falou só uma coisa. Eles trancaram a gente no porão, no mesmo lugar em que esconderam as provas do assassinato da nossa irmã. Cada vez que nos castigavam, passavam pelo bracelete do hospital dela, pela certidão de nascimento, pelas fotos e não sentiam absolutamente nada. Isso já diz tudo sobre quem eles são. A juíza demorou meia hora para dar a sentença. Meu pai pegou 30 anos. Pela idade e pela saúde dele, era o mesmo que prisão perpétua. A minha mãe pegou prisão perpétua sem direito a condicional. Fiquei sentada no banco do público e vi quando ela saiu algemada. Ela olhou para mim só uma vez. O rosto dela estava vazio, duro, como se não tivesse mais nada ali dentro. Só por um segundo pensei que ela fosse dizer alguma coisa, pedir desculpa, explicar qualquer coisa, mas ela só me olhou como se eu fosse uma estranha, como se eu não fosse ninguém. Depois entrou pela porta e sumiu. Quando acabou o julgamento, um repórter nos abordou do lado de fora do tribunal. Era um cara novo, microfone na mão, com um cinegrafista logo atrás. Ele enfiou o microfone na nossa cara antes de a gente conseguir chegar no carro. Como vocês estão se sentindo? Vocês acham que justiça foi feita? Quem respondeu foi a Bridget. Eu não tinha forças para isso. Estava exausta, vazia. Justiça seria minha irmã estar viva. Justiça seria crescer numa casa onde a gente não tivesse medo. Justiça seria ter pais que realmente amassem a gente. Ela olhou direto para a câmera. Isso aqui não é justiça. Isso são só as consequências. Finalmente, depois de 30 anos, nossos pais estão enfrentando as consequências dos próprios atos. O vídeo viralizou. Até hoje, de vez em quando, recebo mensagens por causa disso. Desconhecidos dizendo que eu sou corajosa. Desconhecidos me chamando de traidora da minha própria família. Outros querendo saber como podem ajudar crianças na mesma situação. Com o tempo, parei de ler. Uma semana depois da sentença, fizemos o enterro da Rosemary. Não tínhamos quase nada. A polícia devolveu algumas coisas depois que deixaram de ser provas. Umas fotos polaroides, o bracelete de hospital, uma mecha de cabelo num saquinho de plástico. O condado só liberou os restos quando saiu o resultado do DNA. O que sobrou dela coube numa caixinha de madeira, menor do que uma caixa de sapato. 27 anos debaixo da terra não deixaram quase nada mesmo. Enterramos ela num cemitério simples. Na saída da cidade, o Hillcrest Memorial Garden. Era um lugar tranquilo, cheio de verde, silêncio, nada a ver com o quintal da casa onde ela ficou esquecida por tanto tempo. A Bridget escolheu a lápide, mármore branco com rosas cor-de-rosa nas bordas. No começo a gente discutiu por causa das rosas. Achei cruel demais. Uma lembrança do lugar onde a encontramos. Mas a Bridget insistiu, disse que agora as rosas eram da Rosemary, não da mãe, nem daquele jardim de mentiras.
Elas iam ser um símbolo de memória, de renascimento, de algo bonito que nasceu a partir de tanto horror. Na lápide estava escrito, Rosemary Ann Whitmore, 15 de março de 1992, julho de 1997. Amada irmã, finalmente em paz. Só estávamos nós ali, eu, a Bridget e o agente funerário, que tinha ajudado em tudo. Mas ninguém da família apareceu. Os parentes ficaram do lado dos nossos pais ou preferiram se afastar de vez. Tias e tios que acompanharam a gente a vida inteira, primos das festas, avós que mandavam cartão todo ano, todo mundo sumiu. Ou defendendo nossos pais ou fugindo do escândalo. E tudo bem, a Rosemary nunca teve ninguém além da gente e mesmo assim mal lembrávamos dela. Mas agora, pelo menos estávamos ali. Isso tinha que significar alguma coisa. O agente funerário falou algumas palavras, aquelas frases padrão de paz, céu, descanso e mal prestei atenção. Fiquei olhando só para a lápide com o nome da minha irmã gravado ali. Ela viveu só 5 anos, uma vida inteira resumida em 2 datas e uma frase. Quando o agente terminou, fui até a frente. Deixei umas rosas cor-de-rosa do supermercado. Não eram especiais, mas eram reais. Eram nossas. Desculpa por não termos te encontrado antes. Falei para ela, para a lápide, para quem estivesse ouvindo. Desculpa por não sabermos. Desculpa por não termos conseguido te proteger. A Bridget ajoelhou do lado da lápide, colocou a mão no mármore, passou o dedo pelas letras do nome da Rosemary. Você não merecia nada disso, ela disse. Você era só uma criança, tinha 5 anos. Merecia amor, segurança e a chance de crescer. Merecia festa de aniversário, apresentação na escola, primeiro crush, tudo de bom que faz a vida valer a pena. E tiraram isso de você. Ela encostou a testa na pedra. Mas agora a gente lembra de você e vai continuar lembrando. Em todo aniversário, em todo Natal, todo dia. Você não está mais esquecida. Agora você tem um nome, um lugar e 2 irmãs que te amam. Não tivemos tempo suficiente com você, mas temos o resto da vida para tentar compensar isso. Ficamos ali até o sol começar a se pôr. O cemitério era silencioso, só com o canto dos passarinhos e o som distante do trânsito. Sons normais. Era aquele som que faz a gente perceber que o mundo segue em frente, esteja a gente aqui ou não. Quando chegou a hora de ir embora, a Bridget se levantou e bateu a mão nos joelhos para tirar a grama. Obrigada, ela falou, olhando para mim. Obrigada pelo quê? Por ter vindo, por ter acreditado em mim quando apareci com aquela caixa, por não me chamar de louca. Você não é louca, nunca foi. Agora eu tenho certeza disso. Fomos juntas até o carro. O pôr do sol deixava tudo coberto de dourado e laranja. Aquele fim de tarde que faz a gente se sentir pequena, faz parecer que nossos problemas somem diante do tamanho do mundo. Mas eles importam, sempre importam. O que acontece com uma pessoa faz diferença. O que fizeram com a Rosemary importa sim. E agora todo mundo sabe disso. 3 meses depois, chegou uma carta da prisão da minha mãe. Quase que joguei fora sem abrir, mas alguma coisa me fez olhar. A letra estava mais trêmula. Dava para ver que ela tinha sofrido. Querida Meg, ela começou. Eu sei que você me odeia. Sei que nunca vai me perdoar, mas preciso que saiba que eu amei todos vocês. Amei a Rosemary, amei a Bridget, amei você. Eu estava doente, agora entendo isso. Tinha algo errado comigo, uma coisa que fez eu machucar quem eu mais amava. Não estou querendo dar desculpa nenhuma. Eu sei que o que fiz não tem perdão, mas quero que você saiba que lá no fundo, debaixo de tudo de horrível, existia amor. Sua mãe. Mostrei a carta para Bridget. Ela leu de uma vez, depois rasgou em pedacinhos e jogou no lixo. Não tem desculpa, né? Ela falou. Não tem explicação. Não existe amor escondido debaixo de abuso. Ela foi cruel porque quis. Machucou a gente porque quis, matou a Rosemary porque não sabia parar de machucar uma criança indefesa. Ela me encarou. Isso não é amor, Meg. Nunca foi. E fingir que é só facilita para ela. Nunca respondi a carta da minha mãe. Aliás, nunca respondi nenhuma. Um dia elas pararam de chegar. Depois do julgamento, a Bridget veio morar perto de mim. Alugou um apartamento a 20 minutos daqui. Jantamos juntas todo domingo. Às vezes falamos sobre o que a gente viveu na infância. Tem vezes que lembramos da Rosemary. Em outros domingos a gente só assiste bobeira na TV fingindo que a gente é normal com vida normal. Nós duas fazemos terapia. Terapeutas diferentes, mas ouvimos o mesmo diagnóstico. TEPT complexo, causado por um abuso que nunca acabava. Os pesadelos agora vêm menos, os sustos também estão ficando mais raros. Estamos aprendendo a confiar nos outros, aprendendo a acreditar que a gente merece coisas boas.